Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Então, chegamos no 26, 27, 28, 29. E, bom, virou a semana, alô, novembro. Com feriado, né, de finados, né, durante a semana que vem. Então, entramos aí no mês de novembro, mês 11. Está se escoando 2023, um ano tão complicado para todos nós brasileiros, né? De dificuldades no campo da economia. Imagens aí que nós vamos mostrar agora para o nosso telespectador. Ele jogou... Nos gols de ontem, especialmente, né? Esse compacto que nós temos aí da partida entre... Tá aí, então, a Arena ontem, Grêmio e Flamengo, vitória do Grêmio, 3-2, mas pode seguir o... Ele jogou 20 minutos e depois o Renato substituiu. E ele saiu numa boa porque era uma substituição para o Renato tornar a defesa mais forte. Foi tática, né? Foi tática. E ele aceitou. Claro, se fosse um outro, pode ter certeza que ele ia questionar. Nesses últimos 20 minutos, Silvas, eu vivi minutos eletrizantes. Fazia horas que eu ia na Arena, e eu vou sempre na Arena, e não tinha momentos de tanta tensão e tanta alegria depois da nossa vitória. Olha, a torcida ontem estava feliz da vida, porque foi uma virada espetacular, e que poucas vezes a gente vai presenciar. E o torcedor não foi como deveria ter ido por receio, tá compreendendo? 22 uma partida extremamente complexa, difícil, né? Estava desacreditado o elenco do Grêmio por tudo que vinha ocorrendo nas últimas 3, 4 partidas, o Grêmio sendo derrotado de maneira vexatória, eu diria, e ontem, então, lavou a alma. Claro que a torcida, né? Então, deixou de ir por duas razões, por esse temor e também pelo horário, né? Não, o horário é terrível. No meio de semana, o pessoal tem que trabalhar no outro dia, tem pessoal que mora aí em vários municípios da região metropolitana, tem gente que vem de longe, então complica muito o pessoal que depende de ônibus, Transurb, etc e tal, é um castigo para essa turma, né? Esse horário do Internacional que joga hoje também não é um dos melhores também, porque eu acho que é um pouco cedo, o horário seria ideal umas 20 horas, 20, 30, 20, mas esse horário. Afonso Praça Batista. Acho que a não presença do torcedor foi em protesto. Foi um protesto, acho que foi um protesto razoável. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, me permita. Pois não? Esta tua vestimenta é em comemoração. Essa vestimenta, tu estavas inspirado hoje, às vezes em comemoração. Um tricolorzinho aqui que faz bem, né? Sempre para lavar a alma, né? Para gente recuperar um pouco o brilho. Porque, na verdade, hoje eu levantei com os passarinhos assobiando, muito mais alto. Uma vida muito mais colorida, o sol brilhava muito mais forte. Por que perder para o Internacional, e nada contra o co-irmão, mas em função da hegemonia que o Grêmio tem ostentado nos últimos anos frente ao Internacional, e ao jogo, que foi um jogo realmente com uma situação técnica deprimente do Grêmio no Grenal, e quase que empatamos a partida, realmente trouxe um certo problema. Agora, conseguir acabar, né, com esta zica do Flamengo, anos a fio, porque eu defendo uma situação que as pessoas, elas às vezes brigam comigo, que é o seguinte: futebol tem técnica, sim, tem leitura de jogo, tem jogador que joga bem em determinada área e se deslocado não funciona, mas futebol é muito psicológico. Por que é psicológico? Porque é feito por homens. Então, no momento que tu entra, e quando o Flamengo faz aquele gol de cabeça, né, o segundo gol de cabeça, né, que faz o 3-2, todos os gremistas da Arena e todos os gremistas do Rio Grande do Sul e da Galáxia pensaram: vamos entregar a rapadura. Vamos entregar a rapadura. Verdade. E que bom que não entregamos a rapadura. Ocorre que, assim, eu não sei se é implicância minha, eu tenho uma insegurança completa no nosso goleiro. Eu acho o nosso goleiro inseguro. Não, ele não poderia ser titular do arco do Grêmio. O bom foi embora com a encrenca que o Renato arrumou. Eu tenho muita curiosidade em 2, 3 jogos desse Kaique, eu acho que é um goleiro mais firme. Embora ele faça defesas, ele não é um poste, ele faz defesa. Ele tirou a defesa da falta, ele realmente voou, até me surpreendeu, porque ele é meio lento, mas conseguiu chegar na bola.
A bola, aquela cabeceada, que foi um cruzamento cabeceado, bateu nele, ele não esticou a mão, bateu ele, inclusive ele defendeu o rosto. Ele defendeu o rosto, né? Ia bater no rosto dele, ele defendeu o rosto em reflexo. Mas o gol do Cebolinha foi tragicômico. Tragicômico. E daí então nós ganhamos. Mas o problema é que o Grêmio tem realmente um déficit defensivo preocupante. A nossa zaga, ela realmente nos preocupa, porque não adianta produzir ofensivamente e efetivamente lá atrás temos algo furado e temos um goleiro realmente inseguro. Mas o que eu queria trazer à mesa foi que nós temos que render homenagens ao Renato no que se refere ao que ele dizia nas coletivas. O time está sem vontade de jogar. Ontem nós tivemos um time com vontade de jogar. Não teve bola perdida, não teve... O próprio Cristaldo, que entrou no segundo tempo, nesta leva, entra e o segundo gol é por causa de uma disputa do Cristaldo que estava sonolento contra o São Paulo. O que foi falado não se sabe. Murmúrios dizem que foi firmado um bicho para os jogadores para que consigam a vaga na Libertadores. Eu fico muito triste, eu que sou advogado, chegar para o meu cliente e dizer assim, estou meio sem sentir, meio desmotivado para tocar o seu processo, eu preciso de um plus. Acho complicado. Isso é hoje de manhã, isso, a crônica esportiva toda está dizendo... Ganhando o que ganham, pelo amor de Deus. Isso aí é um assiste para o associado. Tem que ganhar um plus para fazer a sua própria obrigação. Isso é uma tristeza. A única coisa que eu gostaria de trazer é que eu gosto demais do Renato, eu sou fã do Renato Portaluppi, só tem um detalhe, gente, que eu acho que os gremistas não se dão conta. O Renato passou no Grêmio em 2010, 2011, 2013 voltou em 2016, saiu em 2021 e voltou em 2022, 2023. O Renato está no Grêmio há praticamente 13 anos, praticamente ininterruptamente. Intercalando. E ele só teve 2 títulos de peso. 2 títulos de peso. E um grande, mas de peso 2, que foi a Libertadores e a Copa do Brasil. A Libertadores e a Copa do Brasil. Porque o resto é o Campeonato Gaúcho. Esse aí não conta. E a Recopa Gaúcha. A Recopa contra o Independente, nós ganhamos os pênaltis. Então, assim, deixar muito claro uma situação. 2018... por causa do Bressan, e eu acho que esse goleiro nosso, esse grande, ele tem muito o espírito do Bressan. Uma hora dessas ele vai entregar a rapadura no momento de um jogo decisivo, por causa de um erro dele, por causa da teimosia de mandar. O Bressan bota a mão na bola e nós perdemos a classificação da final contra o River. Poderíamos ir para a segunda final consecutiva. 2019, o 5-0 do Flamengo. 2020, 4-0 do Santos. 2021, em março, tomamos um rodeão do Palmeiras e não classificamos para o Del Valle nas fases de grupo. Ou seja, o Grêmio faz horas que participa medianamente, mas não tem protagonismo. Por isso, eu trago à mesa, em discussão, exatamente isso. Acho que talvez nós tenhamos que perder a dependência ao seu Renato Portaluppi, que é um ídolo incontestável. Mas até quando? Até quando nós vamos ficar nesta extorsão? Ou faço como eu quero, a coisa não anda, posso fazer como tem que ser feito, etc. e tal. Chamo o presidente no meu hotel, vamos conversar, e daí o presidente tem que falar com os jogadores. Pedir para o presidente falar com os jogadores. Só um pouquinho, eu estou diante de 2 conselheiros aqui do Grêmio. Na época do COF, 3. Esse conselheiro. Mas enfim, que na época do COF não era assim. Na época do Guerreiro não era assim. O presidente tinha um protagonismo, não era um técnico mandado. O paternalismo do chamado Cartola atende às expectativas, né, e os pleitos dessa turma. Eles ganham contra-cheque, pagamentos em dia, milionários são esses rapazes, né? Veja os seus berços, tal, são 90% é de origem muito pobre, aí ganham 600, 800 por mês e ainda querem um bicho, um adiantamento para se dedicarem em campo. É de rasgar a carteirinha. Essa coisa de bicho, eu sempre defendi o seguinte, eu acho que o jogador,
ele deveria ser premiado quando ganhasse um título. Não, o Bicho sempre houve. O Bicho até teve, em tempos idos, do Teté, do Foguinho, tinha Bicho. Só que eles ganhavam isso. Aquilo complementava um salário que já era... Tinha outro efeito, né? Era isso que eu queria dizer. Agora, hoje o sujeito ganha 300, 400. Essa gurizada ganha menos ali, que hoje entra em campo ali, chamado pelo Renato, 150 a 200 mil. É o que está entrando ali, pequenininho, mandinho. O resto é 300, 400, 600, 800 e vamos embora. Mas conclui aí. Não, a minha conclusão é simples. Eu acho só que nós temos essa dependência e eu gostaria que o meu Grêmio tivesse um projeto, nem que fosse um projeto que demorasse 2, 3 anos, mas que nós desenvolvêssemos aquelas vitórias da década de 90, em que fomos campeões da Copa do Brasil em 94, 95 Libertadores, 96 Brasileiro e 97 Copa do Brasil. 4 campeonatos de destaques consecutivos. Em todas essas conquistas, o Grêmio tinha muito mais jogadores formados no Grêmio do que fora. Toda vez que o Grêmio trouxe jogadores já consagrados, já em fim de carreira aqui, ele não conseguiu grandes títulos. Com exceção do Luizito, deixamos bem claro isso. Não, isso não, tudo bem. Eu estou dizendo, de um modo geral, a maior parte dos jogadores eram formados aqui, né? Então o Renato é um exemplo disso, o Grêmio campeão com o Renato. De qualquer maneira, eu acho que tanto um quanto o outro aqui precisam, a dupla Grenal precisa estabelecer esta regra, na minha visão, de valorizar mais o pessoal daqui, que eles têm um amor ao clube, eles nasceram aqui, eles têm ainda aquela cultura de jogar porque são gremistas, são colorados, muitos deles até superam essas coisas, às vezes é gremista, vai para o Inter, se consagra, sai do Inter, é torcedor do Inter, vai para o Grêmio, se consagra, tem vários exemplos. Então eu acho que tem que apostar nessa gurizada, José Silva, e eu acho que o Grêmio, se o Grêmio levar a sério essas coisas, e com relação ao Bicho, apenas quero dizer o seguinte, eu sempre defendi que não devesse, claro, naquela época, os jogadores ganharam quase que o salário mínimo. Eu me lembro que eu joguei no Novo Hamburgo um tempo lá, fiquei 6 meses lá com o treinador Mário Derrit, era o meu treinador lá no Novo Hamburgo, eu tinha 18 anos, e sabe qual era o salário lá que nós ganhávamos? Era o salário mínimo. O cara que ganhava um pouco mais lá era o lateral esquerdo do Novo Hamburgo, que veio para o Grêmio depois, eu não me lembro, o Jorge Tabajara. O Jorge Tabajara era o cara que ganhava um pouco mais, mas o resto era salário mínimo. Então, naquela época, o salário era muito pouco. O Bicho se justificava muitas vezes. Sim, fala, Xavier. Eu também endosso o teu pensamento, Afonso, com relação ao Renato. Está na hora de mudar o ciclo. Renato, Luiz Felipe, Roger. Roger, Renato, Luiz Felipe, assim vai. Tem que fazer um projeto, um plano novo e contratar outro treinador, para ver se muda, porque senão fica uma coisa muito enfadonha e uma rotina que não leva a nada. Está na hora de se desatrelar dessas 3 figuras. Nós não temos resultado para defender. Não vamos trocar porque estamos ganhando. Ganhando o quê? Chegamos no momento em que dá complexidade e perdemos. E às vezes perdemos, na maioria das vezes, de maneira vexatória. O Grêmio foi desclassificado da Copa do Brasil esse ano de maneira vexatória, lamentável, no apagar das luzes, todo mundo com medo do Flamengo. Agora, só queria comentar uma coisa de maneira maliciosa. É impressionante como o Silvio Lopes nunca esquece de mencionar o Internacional. Ele não citou ainda o Beira-Rio e daqui a pouco, às 7 horas, quando começar o jogo, ele começa a ficar palpitante ali, querendo saber o placar. Não, eu tenho essa transcendência. Te libera disso e te declara colorado. Eu fiz muitos anos, fiz cobertura de futebol como repórter no Beira-Rio e no Olímpico. Então eu entendo bem, eu conhecia essa gurizada toda. Lá no Grêmio conhecia muito e conhecia os jogadores do interior que vinham para cá. Então muitos deles, aliás, usavam os repórteres, José Silva, como forma de... Eu me lembro, teve um jogador que veio do Atlético Mineiro chamado Buião, ponteiro direito, que veio pro Grêmio. Aquele cara chorava no meu ombro, no Jodoé Souza, lembra? Jodoé Souza, Lupe Martins. Então a gente criou uma certa amizade com esses jogadores, tanto no Grêmio quanto no Inter. Então isso, de certa maneira, nos transcende a questão clubística. Claro que eu sou gremista, mas eu entendo muito o Internacional e como entendo o Grêmio, porque tive, durante 6 anos, essa participação. Muito bem. Eu quero dizer a respeito do Renato Portaluppi, vocês têm que entender que antes do Renato mandar no Grêmio, por todo o seu histórico, seu currículo como atleta e como treinador, botar um título de tri da Libertadores é complicado. Não é para qualquer treinador. Ele pode passar 10 anos, 15, 20 e não botar uma Libertadores no armário. O que acontece é o seguinte, quando esse rapaz, o Guerra, ganhou a eleição, ele voou à casa do Renato no Rio de Janeiro. Para de tomar chopp e bater futevôlei, que eu preciso me encontrar contigo aí no teu apartamento. Foi lá,
Estava palavrado já, isso aí, certamente, apoiando o Guerra. Mas eu quero dizer o seguinte, os caras se curvam para o sujeito. É um rapaz que não tinha nada também, o Renato, tem o seu valor como homem e como atleta e treinador. Mas não é só o histórico do Filipão, do Renato, do Roger Machado, tem o Tite também, que teve bom histórico no Grêmio. São 4 treinadores. Agora, eu volto a dizer o que eu disse ontem e tenho dito com frequência aqui. Muito bem, eu acho que o Renato poderia pegar o boné e bater uma bola lá no Rio de Janeiro, em Ipanema. Só tem um detalhe, quem vamos colocar ali? Aquele lá de Pernambuco, não é isso? Fortaleza. Do Fortaleza. Virá? Se dispõe a vir para o Grêmio? O outro, fala um outro também, um português aí. Sim, mas viram o que aconteceu quando o Renato saiu, que nós descemos para a Série B. Se o Renato tivesse ficado, tenho certeza que o Grêmio não teria padecido na Série B um ano. Então, muito bem, eu acho que o Renato deita e rola, sem dúvida. Mas quem colocar no seu lugar? Por isso o projeto genuíno e de início. Por isso tem que dispensar todos do vestiário atualmente, fazer um grupo novo, para diminuir a folha de verdade, fazer um grupo nem que nós demoremos mais tempo para engajar. O Internacional está numa euforia absoluta, porque tem ganhado o partido 7-1, maior score do Campeonato Brasileiro. Sim, não ganhou nada. Mas ganhou o quê? Com o seu Cudê, com o seu Mano Menezes e etc e tal. Está aí numa zona perigosa, o Internacional tem que ganhar do Vasco hoje lá no São Januário, como o Vasco também tem que trabalhar, porque também senão vai para o fosso. Então, não tem nada o Internacional também. O Cudê, espetáculo. Sim, é um espetáculo. Arrumou o time, né? Vieram novos atletas, até que o Bano não tinha, como o Valência, né? Mas enfim, também não ganhou nada, não botou faixa. E não vai botar. Mas o Internacional recebeu uma intimação ontem de manhã no Beira-Rio por violência incapaz. Violência incapaz. O 7-1 no Santos é violência incapaz. Né? Ele bateu em tem total incapacidade de se defender. Né? Não tinha condições nenhuma. Tinha que ser suspenso do campeonato. Não. Aquilo ali é uma coisa censurável. Que eu vi o jogo do Santos e era deprimente. Né? Fora que eles fizeram um gol contra aos 2 minutos, isso baixa qualquer elan vital de qualquer jogador. Entregou aquela outra, entregue pelo tal de Dodô, entregou para o Alan Patrick sozinho. Então, assim, o Roger Machado, com todo respeito, como treinador e ex-atleta do Grêmio, treinador, tá à margem. Não, mas é outro que nós estamos agradecendo, porque já vem também. Então, quero dizer, o Xavier se referiu a esses treinadores, se quiser marcar uma época lá, citasse, tudo bem, mas esse filho lá desse rapaz, o Jairzinho, né? Está à margem. Fez sucesso no Botafogo. Jair Filho. Jair Filho. Também ninguém busca. Silva, eu tenho medo só de ultrapassar um determinado limite, que é o seguinte: o Grêmio multiplicou crises esse ano, que se sabe em rota de colisão entre o departamento técnico e o departamento diretivo. E simplesmente por causa da questão de uma queda de braço que todo mundo assistiu entre a presidência, a direção e o técnico e o seu comando técnico. Muito bem. O que acontece? O Grêmio, desde aquele jogo do Brasileirão, da primeira parte do Brasileirão contra o Bahia, e depois o jogo que o Grêmio jogou aqui com chuva, não vem atuando bem. E não vem atuando bem. Quando é que ele atuou bem? Ontem. Ontem ele atuou bem. Então, sem o Soares. Vem cá. O que está acontecendo? Nós vamos esperar o que mais? Sabe? O que mais? Então eu acho que tem que terminar esse ciclo agora, no final do ano, não tem que fazer nada, mas eu acho que o Grêmio 2024 deveria repensar e trazer um projeto inovador. É o que eu desejo ao clube de coração, do qual hoje de manhã, ao acordar, pus o hino para o meu filho pequeno e acabou me levando às lágrimas porque o hino do Grêmio me emociona. Maravilha, bonitaço. Ok, de futebol tá bom então, vamos ver o Internacional então, daqui a pouco em campo, já está praticamente, né, 18h57, 19 horas o jogo lá no Rio de Janeiro, São Januário, esse cotejo complicado para o Internacional e evidentemente para o Vasco, que recebe o Clube Gaúcho nos seus redutos, né, uma partida que ambos têm que buscar de maneira feroz a vitória. Afonso Praça Batista. Pois é, me parece que a OAB Nacional
apareceu. Ela estava meio mocoseada, não sabia onde está o presidente. Muito introvertida, né? Mas ela apareceu e declarou guerra agora com a PGR, porque a PGR entrou com uma ação em face da tentativa de tornar inconstitucional uma das diretrizes da nova lei do ano passado, que reformou o Estatuto da Advocacia, que é 14.365 de 2022, e no ponto que institui direito ao advogado de acompanhar a análise de documentos e equipamentos apreendidos e interceptados no curso da investigação criminal. Apaga-se as luzes, né? Imagine, a Procuradoria da República acabar com uma lei em que o advogado não pode acompanhar a prova produzida contra o seu cliente. Ou seja, só vai poder chegar, se passar pelo STF essa tentativa de tirar da nova lei, se depois, com a investigação pronta, concluída, relatório, etc. e tal, algo que é um contrassenso. O inquérito policial, embora seja inquisitorial, embora não aceite no mais o contraditório, a intervenção do investigado em si, ele contribui, às vezes o investigado inclusive contribui para o deslinde da dúvida ali na própria investigação. O advogado ele não veio para atrapalhar, embora muitos julgadores, promotores, delegados acham que nós outros somos pessoas que estão ali para atrapalhar, são um atrapalho. Não, nós estamos aqui para contribuir, inclusive na própria Constituição diz que somos fundamentais para a administração da justiça. Então é muito triste, porque me parece que o espectro, o sentimento, ele é um sentimento autocrático. Nós estamos diante de um sentimento autocrático. O Congresso vai lá, faz a lei mais democrática, trazendo uma maior participação, e o Poder Judiciário, com seus tentáculos, tenta trancar. Fiquei feliz porque parece que existe ainda OAB em nível nacional, Silas. Joaquim José A Anne Higgs, na notícia de hoje, está criando uma escola superior de direito médico, da tua área. Então, não só para a defesa dos pacientes, mas também na defesa do médico. Isso é muito importante, porque é um mundo, é um universo em que não só um lado leva vantagem. Eu acho que tem médico competente, que muitas vezes tem denúncias infundadas, e também tem pacientes que sofrem danos irreversíveis por atos médicos. Então, a criação dessa escola superior vai congregar não só advogados, como médicos com experiência nessa matéria. Eu vou me perfilar, Isa. Pois é. Porque, afinal de contas, a experiência que eu tenho de Cremers, eu acho que vai me ajudar muito. O Xavier atuasse quanto tempo no Cremers? 35 anos. 35 anos. E como diretor, 25. Então, alguma coisa eu conheço tudo. Afonso Praça Batista. Permita uma pergunta que é geracional. Assim. Eu observo que agora há uma grande diversificação de marcas de vinhos importados, etc. e tal. Mas isso, na verdade, ele veio de uns 15 anos para cá. Não havia isso. Ou até menos. Até menos, né? Porque, na verdade, quando se servia bem era quem ia para a fronteira. Daí trazia marcas importadas. E é impressionante como cresceu esse campo, né? É impressionante como hoje cresceu e como, vamos dizer, está na moda provar vinho, ter uma adega em casa, visitar as adegas, em restaurantes com adegas próprias. Degustações, jantares harmonizados. Exato, como isso cresceu. Essa questão que tu levantas é importante. Eu, José Silva, nessa época, José Silva, que eu vou falar aqui, nós estávamos no Jornal do Comércio. Eu tinha uma coluna lá chamada É o Seguinte, fiquei 15 anos. Só um pouquinho, a Internacional fez o primeiro gol. Então, segue o baile. Então, uma péssima notícia no meio do programa, assim, né? Olha o sorriso do Silvio. Uma péssima notícia. Eu estou dizendo, olha o sorriso do Silvio. Mas olha aqui, então, na década de 80, que eu estive lá no Jornal do Comércio com o José Silva, que tinha uma página página que se consagrou na crônica econômica do Rio Grande do Sul. Mas páginas espelhadas, né? Exato, espelhadas. E naquela época, eu me lembro, José Silva, quando começaram a liberar vinhos africanos, lembra? Começaram a trazer vinho da África. E
aí foi uma grita geral aqui, o Sindicato dos Vinhos, Sindivinhos, o pessoal da Serra fez um movimento muito grande, foram ao centro do país e tal. Eu me lembro que era o João Figueiredo, ainda o presidente, eu acompanhava em Brasília algumas coisas, e de lá para cá o que aconteceu? O vinho que veio importado, ele não tirou o mercado do Rio Grande do Sul aqui, ele fez com que este mercado se aperfeiçoasse. Nós passamos a ter, então, a preocupação de aumentar a qualidade dos nossos produtos, que já era boa, e aumentamos ainda mais. Ou seja, nós equilibramos o jogo e até ultrapassamos. Hoje, o que mais se vende aqui no Rio Grande do Sul, sabe qual é o vinho? O vinho da Serra Gaúcha. É o último dado do Sindicato da Uva, os vinhos da Serra Gaúcha são os que mais se vendem no Rio Grande do Sul. Por quê? É de muito boa qualidade. O espumante Então, essa concorrência, essa abertura do mercado lá no começo de 80 é que permitiu, né, que bom, nós vamos recuar, vamos fechar, ou então vamos enfrentar o mercado. Esse boom... Essa diversidade, isso aí faz 15 anos no máximo. Dentro mas desse começou século. Lá, na década de 80, 82. Eu me lembro que o que se tinha era garrafão mesmo, e anilina, dente roxo, né? Verdade. Mas eu estava falando sobre aquela questão, antes da questão do erro médico, e eu não só já advogo para médico e contra médico, como infelizmente tive que testemunhar algumas coisas. E eu observei, doutor, duas características muito interessantes. O erro médico ele existe quando há um dos dois fatores ou os dois acumulados. Excesso de pacientes, ou seja, excesso de atenção, o que faz com que o médico não consiga se dedicar contento ao paciente, faz aquilo meio na linha de produção. E a segunda, a desqualificação médica, que é aquele médico mesmo que é o bastantão, que faz a situação mais ligada a não ter aquele aprimoramento, né? O grande problema jurídico disso é que absurdamente existem escritórios de advocacia que fazem a captação de eventuais e virtuais vítimas de erros e insuflam isso, fazendo com que seja um mercado muito, muito interessante, vamos dizer assim, para o lado da advocacia, a contenda, porque necessariamente não se atua somente contra o médico em si, mas sim a instituição de saúde, que ela é a garantidora, daí sim a questão de regresso. Mas a minha preocupação, e daí vai a pergunta, é a questão do excesso. Existe algum limite de pacientes no atendimento, por exemplo? De um atendimento de acompanhamento nos hospitais ou coisa que vale? Olha, eu estou com excesso, eu tenho muitos pacientes. Existe algum limitador? Não existe norma específica. Isso é individual e depende também da especialidade. Claro que só ir atender demais pode levar a erro e a negligência. Mas, fundamentalmente, nesse período que eu passei no Conselho, me chamava a atenção, Afonso, a quantidade de denúncia da má relação médico-paciente. Ou seja, o médico tem boa relação com o paciente, poucas denúncias, apesar do erro que o médico... Há uma complacência em função da boa. Agora, não havendo essa boa relação, pode ter certeza que chega a denúncia sempre. Então, claro que tem esses outros fatores de excesso de paciente, incompetência, negligência, etc. Mas, basicamente, o médico tem, através da sua especialidade, uma forma de trabalhar que tem um limite, ou seja, ele vai procurar trabalhar da melhor maneira. Mas, claro, cada caso é um caso e cada profissional é diferente do outro. Sim. Isso não será revertido. Essa privatização está liquidada. Com certeza, porque o recurso do Estado, evidentemente, vai vingar, evidentemente. Isso é uma briga, vamos dizer, política, né, chefe? A ideologia, eu acho que está campeando aí, porque nós temos municípios aí com esgoto, uma barbaridade de municípios com esgoto a céu aberto, né? As pessoas sem água potável, pelo Rio Grande afora. Entra uma empresa que é líder no país, em privatizações nesse segmento, né? Apostando, já está investindo. Quer dizer, o poder público não tem capacidade para isso. Eu acho que tem que passar a iniciativa privada com as condições estabelecidas, a cobrança rigorosa, né, da privatização, de tudo que está estabelecido, dos investimentos,
Então isso não pode abrir mão. Aí não tem negociação, não tem acerto. E aí eu acho que é o melhor para o Estado, é o melhor para toda a comunidade, para a população que está aí desesperada por uma água potável e por um esgoto, né, canalizado, tira do céu aberto, né, a imundície passando pela casa das pessoas, por favor. Fala, Praça Batista. Esse tema é um tema muito delicado, né? Esse tema, e agora me levanta uma polêmica sobre a nomeação dos conselheiros do nosso Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas, que é de escolha genuinamente política. Genuinamente política. Ele só tem que ser maior de 35 anos. Agora, é exatamente isso que eu vou falar. A premiação. É isso que eu vou falar. O que acontece? Quando gasta a popularidade de um candidato que é 1, 2, 3, 4, que é outra organização, 6 vezes deputado, isso é um orgulho, 12 vezes. Pô, para um pouquinho. Seja vereador, deputado, federal, estadual, acho que é demais. O que acontece? Quando eles escoam isso, não tem mais, candidatou-se, perdeu lá na sua região, no seu município, o caminho, o corredor é da Assembleia Legislativa para o Tribunal de Contas do Estado. Isso pode ver que todos que estão sentados lá são oriundos da Assembleia Legislativa, com raríssimas exceções. E isso é triste, Silva, sabe por quê? Porque é o seguinte, às vezes as decisões de glosa, as decisões de divergência de determinados atos públicos até têm uma substância, mas o que soa para a comunidade? É ato político por uma questão de cacuete anterior. A competência a competência. Eu não queria tocar nesse ponto. Ele não tem capacidade intelectual para sentar naquela cadeira, entende? Quer dizer, vai ter uma assessoria que vai botar na mesa e assina aí, doutor. Ah, tá bom. Ganhando uma Babilônia, todos os penduricários possíveis e imaginários. E vão lá e se aposentam por lá, tá compreendendo? E por aí vai, né? Agora tem muita gente, isso eu garanto. Tem gente competente, sem dúvida não. Nós temos deputados aí com alta qualificação intelectual, entende? Sim. Em vários segmentos, né? São diplomados, gente boa. Mas eu estou falando assim, a grosso modo, é ruim. Mas agora eu vou entrar num terreno pantanoso, que é esse terreno da Corsã, e eu garanto aos senhores que tem muita gente chorando, porque a Corsã foi por muito tempo um grande cabide de emprego público. Continua sendo, né? De emprego público, sabe? Acomodação da companheirada, mudança do governo estadual e daí lá muda o diretor da Corsã, sabe? Acomodação do emprego público. E eu tenho, por uma questão de dever de ofício como advogado, situações de contratação de regional, de empresas, licitação, lobby. No momento que privatiza, essa turma vai toda para a rua e não tem assento. Então vai diminuindo. O problema é a privatização deveria reservar aqueles grandes profissionais, né, nas várias áreas, tipo da Corsã, e que fossem privilegiados. Não, mas esse não é problema, que é o corpo técnico, o problema é o político. Esse aí que é o problema, E daí forma esse bloco que, né, vai para a mídia, paga publicidade nos veículos, tal, porque eles não querem perder. Eu até entendo, ninguém pode perder a sua vaga de trabalho, pelo amor de Deus, mas é que... A questão não é essa. A questão é essa. E aí o sindicato, que é fortalecido, é forte, briga com a privatização, né? Briga com o governo do Estado, faz manifestações na frente do Palácio Piratini, e aí a coisa complica. E as áreas do tiozinho que não tem água para beber em casa, né? Porque a gente vai perder o posto. Hoje deu de bandeja para o Centrão, né? A Caixa Econômica Federal. Que novidade. Bota instrumento nisso aí, entregou para o Centrão. Porteira fechada. Porteira fechada, porque senão não passa nada naquilo lá. Tá? Veja que país é este. Quer dizer, nós negociamos uma instituição da dimensão da Caixa Econômica Federal, com tudo que ela faz, olha o capital que ela distribui, que ela faz a gestão, né, que ela gere, e aí ela vira uma massa, né, um instrumento para que a organização que comanda o país possa fazer aquilo que entende. E esses homens que pertencem ao tal Centrão se curvam, né, fazem essa negociação e agora pode tudo. Vai passar tudo que é coisa lá. E outra coisa, sabe o que andaram falando aí? Que aquele esquema Collor de tomar a economia da turma,
passou na cabeça do pessoal que comanda a economia do país. Silva, o que é mais grave é que é conhecido de todos que no governo Lula e Dilma houve um grande escândalo junto aos fundos previdenciários, tanto da Caixa, a FUNCEF, e tanto dos Correios e do Banco do Brasil, comprometendo e inclusive arriscando que os colaboradores perdessem a sua aposentadoria. Bilhões de reais perdendo. E eu tenho conhecimento, porque tenho cliente a respeito disso, que tem que fazer o dobro da contribuição já aposentado para que consiga a complementação junto ao fundo. E o fundo, claro, é óbvio, faz parte do governo hoje. Nós vivemos num país. Fala, Afonso. Pois é, vamos lá, pacote de maldades do STF. O STF hoje autorizou, né, pacificou, com repercussão geral, que os bancos acabem por retirar a moradia financiada por inadimplência sem autorização judicial, sem o processo judicial. Isso é uma lei específica da alienação fiduciária, muito conhecida, que nos apavora como advogados. Só quem advoga sabe o que é a responsabilidade, o drama de uma família sentada na sua frente pedindo uma solução, uma estratégia de defesa, principalmente na questão do endividamento, porque eu duvido, a não ser o sem vergonha, já que o Silvio falou sobre sem vergonhice, as pessoas às vezes elas não pagam porque não têm condições, porque estão desempregadas, estão passando necessidade, e surpreendentemente por 8-2 passou com a relatoria de Fux, passou então a constitucionalidade passando por cima de um direito fundamental, né, que é o direito à moradia. Então, eu infelizmente no começo da profissão tive algumas experiências, tal qual cobrar conta de pessoas muito pobres no interior. Certa vez um oficial de justiça, amigo meu, que cumpriu um mandado em que dizia que empenhorava os utensílios que guarnecem a casa, mas algo supérfluo não. Então mandei pegar lá, rádio, televisão. Tinha 4 crianças numa casa muito pobre, vendo uma televisão, e eu cheguei e disse, não cumpro o mandado. Tava chovendo, era frio, não cumpro o mandado, não me cortou o coração. O banco é impiedoso. O banco agora, o que ele faz? Exatamente isso. Você faz um financiamento por alienação fiduciária, o juro é caro, se não pagar, o banco nem me notifica, vai até o tabelionato, transfere a propriedade e bate na sua porta, com leilão civil. Não consegue tirar as roupas íntimas, você é expulso de dentro da sua residência. E eu achei que nós tivéssemos chegado ao fundo do poço, realmente é mais fundo ainda. Não tem condição, eu sei porque infelizmente para o banco é interessante a alienação fiduciária, porque há o pagamento, ante a inadimplência eles vendem em leilão, ganham mais, e nós não temos o que fazer. Mais de uma vez, inclusive com o campo, eu fui à gerência de determinadas instituições e disse assim, nós queremos pagar, viabilizem o pagamento. Não nos interessa viabilizar, a propriedade já é nossa. Obrigado, STF. O banco é carrasco, né? Ele é bandido, né? Porque ele não tem esse sentimento, né? É claro que é uma instituição, está ali para renda, para as suas divisas, mas ele é cruel, E a legislação que parte do Supremo Tribunal Federal não se pode esperar outra coisa, né? Eles são carrascos lá também, né? Então eles não têm esse sentimento solidário com a figura humana, com o chefe de família, que por várias razões, uma grande enfermidade, detonado do seu trabalho, o país atravessa a crise de empregos, etc e tal, e o Supremo diz, bota pra rua e dá pro banqueiro. Bota pra rua e dá pro banqueiro. Só fazer justiça. Foram divergentes apoiando a questão do direito constitucional à moradia, Fachin e Carmen Lúcia. O restante votou a favor. Direito, tu falaste uma coisa interessante, tu falaste uma coisa, direito constitucional, quer dizer, a Constituição prevê isso, no entanto, para que vale a Constituição? Não, e eles são guarnecedores, eles estão lá para defender as diretrizes. É isso que eu digo assim, é um absurdo um país desse, em que tem uma Constituição, que o órgão maior, a Suprema Corte, ao invés de defender a Constituição, ela ataca a Constituição. Ela ataca de maneira covarde, cruel. Quer dizer, poxa vida, olha, eu não sei, o país acabou. Me permite só uma frase.
Marco Aurélio Melo, que eu sou fã dele porque ele é muito despojado de determinadas coisas, ele é muito debochado. E ele, numa entrevista agora há pouquíssimo tempo, ele falando sobre uma mudança de entendimento, ele disse: nós tínhamos uma leitura da Constituição e daí resolvemos ter uma outra leitura da Constituição em determinada matéria. Como que uma pessoa pode ler o mesmo texto de maneira diferente? Isso é uma coisa que realmente, mesmo como jurista, eu não consigo entender. Afonso Praça Batista, o que me diz aí? Eu, semana passada, infelizmente, inclusive compartilhei com o grupo do Atividade, um vídeo vindo de uma criança que estava em estado de choque dentro de um hospital em Gaza e foi acolhida por um médico. E a criança está com os olhos esbugalhados, tremendo, e o médico então acolhe ela. E aquilo ali me sensibilizou demais. Eu sou muito sensível à questão de criança. E uma vontade imensa de ser voluntário para cuidar delas naquele momento de conflito, e fiquei muito feliz porque logo em seguida descobrimos que ela reencontrou os familiares e já está com proteção, com auxílio desse médico, está com proteção. É a única coisa que eu saliento, sei que talvez a minha voz não chegue, é que não interessa quem sofre, não interessa quem sofre, se é um povo ou outro. Interessa que a gente deva defender a paz. E muito triste, tenho acompanhado essa guerra e muito triste. Me parece que nós não devemos ter um time de torcida, e sim torcer pela paz com o combate absoluto do terrorismo. Absoluto, mas cirúrgico. Nós temos que fazer o combate do terrorismo mundial de maneira cirúrgica. O que aconteceu ontem nos Estados Unidos é algo emblemático. Aconteceu anteontem em São Paulo, com a morte de um estudante novamente na escola. Nós estamos num momento de ódio, num momento complicado, em que a humanidade me parece que está bastante adoecida, seja em grupo, seja individualmente. A sociedade está enferma mesmo. A humanidade está se desconhecendo, né? Os povos se autoagridem, mas liderados pelos seus governantes. Isso é que é o problema. Silvas, a frase que eu repito sempre: guerra é o episódio em que velhos que se odeiam fazem jovens que não se conhecem se matarem. Fala, Xavier. Isso leva a pensar, quando a gente começa a filosofar, em que o ser humano é tão inconfiável que a gente diz assim: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu admiro os bichos. É verdade. Essa citação que tu colocaste aí me lembra da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha ia invadir Londres. E aí o Winston Churchill foi a ele sugerido pelo Conselho de Ministros, né, que ele fizesse túneis subterrâneos para colocar a população inglesa lá dentro. E ele disse que ele não faria aquilo lá porque, se ele colocasse os ingleses no túnel subterrâneo para protegê-los, eles jamais quereriam sair de lá. E nesta guerra, e aí veio o que tu falaste, nessa guerra, eu tenho um livro chamado A Conquista da Guerra, que é um livro militar, que fala e narra todos esses episódios que eu não sabia. Aconteceu um episódio que, quando os alemães estavam invadindo Londres, os soldados alemães e os soldados britânicos começaram a conversar entre eles, e o que eles faziam? Vários pelotões, ao invés de atirar um no outro, atiravam para cima. E quando eles iam, pelo menos demonstrar que iam recarregar o seu armamento, eles não o faziam. Eles colocavam os cartuchos fora e faziam o que atiravam. Então, isso mostra a essência do ser humano, né? De amar o seu próximo, como bem diz como é que foi essa citação dos velhos que... Guerra é um episódio que velhos que se odeiam fazem jovens que não se conhecem se matarem. E esses jovens que não se conhecem se conheceram ali, e o lado humano deles acabou se transparecendo maior do que esse ódio que havia na guerra.